Companheiros, companheiras, nós nessa manhã temos aqui a visita do 10º governador do estado do Brasil. É com muita alegria que estamos recebendo aqui o ex-governador, já foi governador do estado da Bahia, Jacques Wagner. Vamos recolher com uma salva de palmas. Bom dia, companheiros, companheiras. Bom dia! Vamos mandar um bom dia de novo pro Lula, que está aqui atrás. Bom dia, Lula! Um abraço dos baianos para você. Gente, dos todos, aqui eu estou falando não da Bahia, né? Bom, gente, eu queria dizer da minha alegria de estar aqui entre vocês. Vou ficar o dia todo hoje, devo ficar o dia de amanhã também, diversas reuniões. Eu acho fundamental cada um de nós ter a compreensão do que significa esse momento. Eu estou com 67 anos, lutei contra a ditadura militar, saí da universidade exatamente por conta dessa luta e confesso que não imaginava que ainda ia viver uma ameaça à democracia como essa que a gente está vivendo. E eu digo até que essa ameaça à democracia, ela é mais complexa, porque ela é hipócrita e cínica. Os caras em 64, no autoritarismo militar e civil, rasgaram a Constituição. Então estava claro para a gente, a juventude toda daquela época, os movimentos pela democracia, os movimentos de esquerda, que nós só tínhamos um caminho: lutar contra a ditadura, lutar pela anistia que veio em 79 e lutar finalmente no maior movimento que nós já fizemos, que foi o movimento das diretas já. Passamos pelo colégio eleitoral até devolvermos, reconquistarmos para o povo brasileiro o direito de escolher pelo voto o presidente da República. A matriz do golpe jurídico-parlamentar que acontece no dia de hoje, ela tem a mesma matriz. Qual é? O desprezo pelo voto popular, o desprezo pela decisão do povo sobre o futuro do Brasil. Fizeram isso ao jogar no lixo 54 milhões de votos dados a Dilma e tentam, eu digo tentam, porque eu acredito na nossa vitória, Lula candidato, Lula presidente em outubro desse ano. Mas tentam hoje interditar aquele que mora no coração, na alma, na mente de milhões e milhões de brasileiros. Desesperados com a nossa 4ª vitória em 2014, começaram a tentar criminalizar o PT, criminalizar os movimentos sociais e acabaram colhendo a criminalização da política. E quando a gente olha nas pesquisas, os candidatos de centro-direita que montaram o golpe, nenhum deles aparece. Porque na criminalização da política, eles criaram o fanatismo daqueles que acompanham, e eu não cito o nome de quem eu não gosto, a extrema-direita conservadora hoje, representada por um determinado candidato. Então é importante que a gente compreenda, como nós, a juventude de 64, compreendemos, que essa luta é ampla. Essa luta comporta os movimentos sociais, os movimentos de mulheres, os movimentos dos índios, todos os movimentos populares, mas nós não vamos lutar apenas numa frente. Nós temos que resistir e avançar na frente de luta de massas, na frente do parlamento, com os nossos parlamentares, aqueles que abraçaram a nossa causa, na frente jurídica, na frente internacional, como o Boulos está fazendo, está indo agora para participar de um evento em Portugal, e nós precisamos contagiar, contaminar corações dos brasileiros, não necessariamente Dilma também, que está na Espanha, mas nós não precisamos só ter os nossos aqui. Ao contrário, nós temos que isolar aqueles que querem dar o golpe, ampliando a nossa frente de luta. Temos que ter essa compreensão. A radicalidade dos movimentos é fundamental.
mas ela, pela tática desse momento, tem que conseguir incorporar a luta de outros movimentos. Eu me lembro que nas diretas A, ela começou muito pequena e foi incorporando legiões e legiões de pessoas que não eram de esquerda, que eram de centro, que eram conservadores, mas que entendiam que sem democracia plena não há espaço para o debate político, partidário, programático. Esse é o momento. A retirada do Lula é a tentativa de interditar a democracia brasileira. Eu gosto de dizer, porque eu sou dos que defendemos o presidencialismo naquele plebiscito, e lançamos diretas sempre, presidencialismo já. E eu acho que nós temos que gritar de novo, diretas sempre, Lula livre, Lula já, porque é disso que se trata. Nós queremos o direito da democracia e do voto para que ele chegue lá, e é disso que eles temem. O sistema judiciário brasileiro virou braço político dos segmentos mais conservadores da nação. E essa luta não é simples, repito, porque ela é mais cínica, ela é mais hipócrita do que os militares em 64. Em 64, alguns dos nossos entregaram a vida e foram para a luta armada. Outros que tinham outra compreensão lutaram a mesma luta, de uma forma diferente. E eu enxergo que nesse momento, pela presença dos governadores ontem aqui, a presença de parlamentares, a presença fundamental dos movimentos, que ao fim e ao cabo, quem sustenta a política é o movimento de rua. Não há democracia sem pressão, sem movimento de rua. Eu me lembro sempre, vendo uma companheira indígena aqui, que quando eu era governador e fui assinar a liberação de uma terra indígena, um cacique disse para mim: pois é, governador, nós índios já entendemos que a democracia é um animal de 3 pernas. E eu perguntei: o que quer dizer isso, um animal de 3 pernas? Ele disse: o senhor já viu o animal de 3 pernas andar? Só anda empurrado, só anda carregado. A democracia também é um animal de 3 pernas. Para ela andar, é preciso a pressão da rua. Nada se faz no silêncio do gabinete. Ao mesmo tempo, nada se conclui sem a soma da luta da rua e a luta política institucional. Por isso, companheiros, como ex-governador, ontem o governador Rui Costa já esteve aqui, nós estamos fazendo sexta-feira na Assembleia um grande ato em defesa da democracia e da liberdade do Lula, Lula livre já. Eu acho que nós temos que proliferar. Sábado passado eu já estava em Vitória da Conquista, com mais de 40 municípios, já lançando, pode ser uma banquinha na esquina, coletando a assinatura do abaixo-assinado, pode ser uma grande passeata, pode ser um grande movimento de rua, uma grande greve. Nós aqui temos que ter a inteligência de incorporar vários tipos de movimento. Nós estamos aqui, alguns talvez não tenham esse pique de ficar aqui, então vamos lançar outra tarefa. É a tarefa do abaixo-assinado, de uma emenda popular, de uma conquista. É na igreja, é na escola, é no campo de futebol. Não é hora de dormir, é hora de vigília e de trabalho. Então eu quero trazer aqui um abraço dos baianos, dizer: Lula, nós todos reconhecemos o trabalho que você fez pelo Brasil, pelos brasileiros e pela democracia brasileira. Não será ninguém enfatiotado que vai interditar a sua caminhada. Como você mesmo disse, se tirar seus braços, você agitará com os nossos. Se tirar suas pernas, você caminhará com as nossas. Se tirarem sua voz, você falará pela nossa voz. É isso que nós estamos aqui. Cada um de nós, na dimensão que for, tem que se sentir um Lula ou uma Marisa para as mulheres, para que a gente possa: eu sou Lula, eu sou Lula, eu sou Lula, eu sou Lula. Diretas sempre, Lula já. Brasil urgente, Lula presidente, Brasil urgente,
Lula presidente. Companheiros e companheiras, vamos para a parte final da nossa Assembleia. Agradecemos aqui a presença permanente do nosso camarada Jacques. Os mineiros já estão aqui. Dá licença, só a imprensa e o Jacques. Vem, José. Vamos fazer virada aqui, ó, pra cá, pra sombra. Só não vamos em cima da calçada, por favor. Não. Aí tá ótimo, ó. Na calçada. Aqui tá ótimo, aqui tá ótimo. Deu um desses. Pronto. Ex-governador da Bahia, Jacques Wagner. Pode falar. Vamos lá, ex-governador, a presença do senhor aqui em Curitiba, em apoio ao ex-presidente Lula, mas não é... A gente sempre lembra que o senhor já foi cotado como pré-candidato na ausência de Lula na eleição. Isso, como é que está sendo? Não, eu não gosto dessa conversa, porque eu acho que essa conversa trabalha para os nossos adversários. Desde lá do primeiro momento, eu sempre conversei com o próprio companheiro Lula, com os companheiros da direção nacional do partido, que qualquer discussão, pelo menos no âmbito do PT, os outros partidos, evidentemente, têm o direito, cada qual, de ter seu candidato. Mas no âmbito do PT, qualquer discussão significa concordar com a interdição da candidatura do Lula. Então eu entendo que não é hora de ficar construindo plano A, B, C ou D. Eu gosto de dizer que eu sou plano L de Lula, ou plano U, de único candidato para mim. Se vier a interdição, eu acho que a gente já terá acumulado o suficiente para escolher alguém dentro ou fora do partido. Eu não sei como é que isso vai se dar, em que conjuntura vai se dar, mas eu creio que pelo menos a energia que nós temos que gastar agora é, como eu disse ali há pouco, em defesa da democracia. A interdição do Lula não afronta o PT, não afronta a esquerda, afronta a democracia. Alguns podem estar torcendo e batendo palma para essa interdição por uma conta, na minha opinião, muito rasa, por uma conta muito mesquinha, muito imediatista, de achar que a não presença do Lula na eleição ajuda eles. Mas hoje é um, amanhã é outro. Toda vez que você interdita a democracia, você na verdade está trabalhando contra qualquer partido político e qualquer ideário, conservador ou progressista, de esquerda ou de direita. Eu estava citando ali que no movimento das diretas já, a compreensão que a liderança do movimento teve foi exatamente essa, de ampliar o movimento, porque direta já é da democracia. Dentro da democracia nós perdemos 2, ganhamos 4, aliás perdemos 3, a de 89 também, ganhamos 4. A democracia, o jogo é esse. Quem é soberano na democracia é o povo brasileiro. Eu gosto de dizer que o movimento de 64 tem exatamente a mesma matriz desse movimento. Naquele momento, o movimento civil-militar, nesse momento, um movimento político, jurídico, institucional. Por quê? Porque na matriz dos dois movimentos é a mesma matriz de desprezo pela democracia e pelo voto popular. No fundo é isso. Então, eu não vejo o plano B. Nós estamos aqui, eu estou aqui em defesa da liberdade do Lula, porque eu entendo que o homem aos 72 anos está sendo punido injustamente. Não sou eu que falo isso, são juristas conservadores do mundo inteiro. O mundo inteiro está perplexo com esse sobe e desce da justiça brasileira. Eventualmente impedido, Lula transfere votos para qualquer pessoa? Por isso que eu digo, eu não sei, algumas pesquisas dizem isso, que qualquer candidato que ele disser, esse é o meu candidato, consegue ficar com 25%, 30% dos votos. A transmissão de voto não é algo tão simples assim, porque depende muito de quem for o indicado. Eu já vi muitas vezes o Lula apoiar a gente, não para presidente, evidentemente, e não ser eleito para governador, para prefeito. Então, não é tão automático. E deixa eu dizer, eu que perdi uma eleição para governador e já ganhamos 3, eu aprendi que todas as pesquisas a essa distância do evento da eleição, elas são uma fotografia que não é a fotografia definitiva. O povo começa a se interessar, quando eu digo povo, a ampla maioria, evidente que os formadores de opinião não, mas a ampla maioria do povo começa a se ligar no processo eleitoral há 40, 30 dias. Eu vivi 2 eleições, a minha e a do governador Rui Costa, onde eu saí de 2, 3% e ganhei a eleição no primeiro turno.
Eu me lembro que o Lula dizia: Galego, você tá maluco? Ninguém vai tirar os caras de lá. E eu fui e ganhei no primeiro turno. Não tem nada de mágica, porque tem momentos que cansa. Nós do PT iríamos inteirar, se não fosse o impeachment, o golpe, 16 anos aqui. É natural que a população, mesmo que goste do que está vendo, às vezes diga assim: eu quero experimentar de outra coisa. E eu sou daqueles que defendo que se você tem uma frente, você não pode dizer que só eu tenho o direito de puxar essa frente. Mas está cedo para discutir isso. Tem a candidatura do Boulos, tem a candidatura da Manuela, tem a candidatura do Ciro, tem várias candidaturas colocadas. Vamos ver como é que as coisas rodam. Não era o caso de fazer uma frente ampla da esquerda, caso Lula não consiga ser candidato, como aconteceu no Uruguai, por exemplo? Eu, pessoalmente, sou amplamente favorável, tanto que todas as conversas que eu tive com a direção nacional do partido, eu gosto de dizer e continuo dizendo, não é hora de discutir nomes, é hora de discutir plataforma que unifique o campo progressista. É isso que vai dar força para a gente empurrar. O nome é uma consequência da força dessa plataforma. Se o Lula sair, é inevitável que é ele o cara que vai centralizar a maioria desse campo, por tudo isso que ele já construiu, pela figura que ele tá virando anjo, na minha opinião, ele tá virando... Batem tanto nele que estão canonizando o Lula. Então ele está virando, como ele mesmo disse, e vários escreveram, sociólogos, que ele está virando uma ideia, um ente, como foram vários. Não quero comparar com ninguém, mas ninguém lembra dos algozes de Tiradentes, lembra de Tiradentes. Ninguém lembra dos algozes de Martin Luther King ou de Zumbi dos Palmares, lembra deles. O Lula, por mais que eles queiram, jamais vão apagar ele da mente das pessoas. Então eu concordo com você. Essa era a hora de ver qual é a plataforma democrática e progressista que nos unifica. A partir daí conseguir até ampliar. A escolha do nome vai depender de uma conjuntura que ninguém consegue traçar hoje. Hoje teria a votação do ADC, que era uma expectativa de votar da tese os advogados do Lula entrarem com uma liminar dizendo, bom, agora vale para ele também. Foi adiado por pedido de uma das partes que estava entrando com isso. Por isso que eu estou falando, tem um jogo, tem uma estratégia montada que envolve parte dos segmentos de comunicação, parte do eu não gosto nunca de generalizar, mas parte do Ministério Público, parte do Judiciário, e eu acho que a gente está sofrendo um momento muito complicado. Eu nunca concordei com o televisionamento das sessões do Supremo Tribunal Federal. Na minha opinião, isso não é transparência. Isso é exposição da última instância que é mantenedora. Se democracia é o território e o império da lei, aqueles que são mantenedores do império da lei não podiam estar suscetíveis à pressão. São 11 em 200 milhões de pessoas. Esses 11 não podem estar sendo admoestados, seja quem for. Se eu gosto ou não gosto, não é o mais importante. Agora, nos Estados Unidos, em outros países de democracia mais consolidada, não existe isso. Quer dizer, eu não acho bom para a democracia brasileira o bate-boca de membros do Supremo Tribunal Federal. Isso acaba rebaixando uma liturgia que a gente tem que garantir para o Supremo. Repare, ele é a última trincheira da democracia brasileira. Então, eu acho que isso é um problema. Agora sai STF dividido. Que mensagem nós estamos dando para o povo brasileiro? Quem teria que respeitar a Constituição, cada um joga para um lado? Nos Estados Unidos, eu estou citando os Estados Unidos só por ser uma democracia mais conservadora, não que a gente tem que copiar tudo, mas nos Estados Unidos toma-se a decisão e proclama-se a decisão. Ninguém sabe quem votou assim ou assado. Para isso eles são vitalícios, para isso eles são inamovíveis, para votar como sua consciência. Na hora que vira torcida, na hora que, bom, não sou eu que vou dizer o que o membro do Supremo pode fazer, mas na hora que o membro do Supremo está dando entrevista, está opinando sobre a matéria que vai ser votada, eu acho que isso está comprometendo e está dando uma ambiência de falta de sustentabilidade da democracia brasileira. Ministro, o senhor, nessa questão da frente, o senhor acha que o Ciro Gomes deveria vir aqui, tá? Ele não foi em São Bernardo? Ele não foi. O Ciro tem uma característica pessoal que todos nós já conhecemos. Por isso que eu digo, se reunir para discutir candidatura, é possível que alguns não queiram vir. Se reunir para discutir programa de governo, frente que nos unifica, eu não vejo por que alguém não viria. Um campo que sempre andou junto desde 1985, desde a direta já, que esse campo mais ou menos anda junto. Agora, por isso que não é momento de discutir. O Ciro tem todo o direito de lançar a candidatura dele.
Acho que é um quadro da política brasileira do campo progressista da melhor qualidade, a despeito de algumas falas que eram absolutamente desnecessárias. A Manuela é um quadro, o Boulos é um quadro, outros podem aparecer. Agora, se for discutir candidatura, cada um quer a sua e cada um tem um direito. No fundo, o que acontece é que, como por enquanto não está consolidada a candidatura do Lula, todo mundo tem direito, mas como a eleição é em 2 turnos, isso não é problema. Pode ir todo mundo testar o seu candidato, o seu ideário no primeiro turno, no segundo turno, a gente se junta. O problema é que a gente tem que se juntar para discutir caminhada do Brasil. Depois, quem vai liderar essa caminhada vai depender da conjuntura eleitoral. Como é que vocês estão avaliando esse adiamento da votação da DC? Porque ruim. Não, é ruim, mas eu não tenho como interferir nisso. É da regra, e o ministro Marco Aurélio realmente é um ministro que é extremamente garantista e é extremamente rigoroso nos ritos do Supremo. Ele recebeu um pedido que, pelo que eu ouvi da fala dele, está dentro da regra do jogo e adiou por 5 dias. Eu espero que em 5 dias vote e eu imagino que os advogados do Lula e outros, que repare, tem muita gente que não é advogado do Lula, tem muitas corporações que não são as defensoras do Lula e que estão se juntando para achar caminho. Porque repirou, hoje eu tenho ouvido de alguns advogados que está ameaçada a profissão deles. Que pela falta de regra, cada hora, cada juiz decide de um jeito, você praticamente não sabe como trabalha. Então, eu acho que é ruim. Minha torcida é que hoje houvesse, evidentemente, o julgamento, mas eu não posso me insurgir porque, pelo que eu interpretei, pelo que eu vi, consultei advogados, ele está dentro da regra, não é um casuísmo para atrasar. Muito bem, obrigada, gente. Só me fala uma coisa. Bernardo, muitas lideranças petistas. Eu sei, eu também, quem mais sentiu fui eu de não estar lá naquele momento. Algumas questões. Não, em São Bernardo eu acabei não conseguindo chegar. Erro de avaliação da minha equipe, um avião que eu tinha conseguido cair. E depois do ato dos juristas, nós vamos dar nosso bom almoço com música novamente. Não adianta, eu já recebi muitas reclamações do pessoal, mas não tomem minha ausência de lá como nenhum afastamento. Nem do Lula. Não alimentar especulações assim sobre não foi. Aí que tá, depois todo mundo interpreta como quer. Repare, meu nome surge, às vezes com plano A, B, C, porque o PT da Bahia teve êxito. Nós tivemos 3 eleições, fizemos um governo, graças a Deus, muito bem avaliado, o Rui está muito bem avaliado. Agora o principal candidato de oposição desistiu da candidatura. Bom, aí eu não quero fazer juízo de valor porque eu não escalo o time adversário. Mas eu estou nesse projeto, eu conheci o Lula em 78. A primeira vez que o Lula falou de PT foi na Bahia, quando ele era nosso convidado para exatamente palestrar no Congresso dos Petroquímicos. Eu sou amigo dele de dentro de casa. Fatinha, todos nós sentimos muito, choramos muito, meus filhos, meus netos. Então, na verdade, foi, eu diria, um azar, tá certo? Quem mais sofreu fui eu e Fátima de não estarmos colados com ele numa hora de dor dele, mas ele sabe que a gente está aqui o tempo todo, física ou de espírito, nós estamos com ele, estamos com a Marisa onde ela estiver. Falei com os filhos dele, que eu acho que é outra preocupação que os amigos têm que ter, que os filhos do Lula, não sei. Bom, nós agradecemos toda a imprensa, mas nós temos outra programação. A gente vai ver que a mobilização menos não é gente do só que em Porto Alegre, aqui, em Curitiba. É que essa coisa para mim vai sendo um crescente. Nós agradecemos toda a imprensa. E aí, pessoal?